Gustavo Uribe, o presidente vai seguir despachando de dentro do hospital? Porque eu estava pensando aqui um negócio. Quando a gente é afastado do trabalho por alguma questão de saúde, é difícil desligar a pessoa jurídica, né? Deixar de pensar nos afazeres. Qualquer um de nós sabe que isso é difícil. Se você é presidente da República, meu caro, haja a fazer na sua vida. Me conta então, como é que vai ficar isso? Vai despachar ou não vai? E também queria te ouvir sobre o posicionamento político também do presidente nesse momento de tratamento, porque ele fez uma publicação no Twitter, né? Que além de falar sobre o estado de saúde, também citou um outro partido e tudo aquilo que ele viveu em setembro de 2018. Elisa, o homem é um animal político. Bom dia a todos. Basília, Elisa e Cine. Essa frase de Aristóteles acabou ganhando um significado novo na crônica política do Brasil, que o homem é um animal político, é aquele político que não para de pensar em política. E Jair Bolsonaro tem esse estilo. As últimas vezes em que ele sofreu interferências cirúrgicas, ele não parou de despachar. Ele acabou entregando para o vice-presidente Hamilton Mourão o cargo durante as horas da cirurgia, mas depois que ele passou do período de sedação, ele voltou a despachar. E essa é a tendência hoje, segundo ministros do governo federal. Ele irá continuar a despachar se houver uma cirurgia, isso não está claro, o doutor Antônio Macedo ainda não definiu se realmente haverá uma intervenção cirúrgica, mas se não houver, ele continuará e ele ficará ausente só nesse período da cirurgia. Inclusive, algumas estruturas estão indo para São Paulo, por exemplo, alguns assessores de comunicação do Palácio do Planalto, o doutor Pedro César, que é da subchefia para assuntos jurídicos, que é aquele assessor que despacha com o presidente medidas provisórias, decretos de lei, ele também passará, segundo a informação que eu obtive hoje de manhã, em São Paulo, passará a despachar por lá. E alguns ministros também pretendem ir lá conversar com o presidente. A recomendação neste momento é que o presidente fique mais em silêncio, evite falas, fique um pouco mais tranquilo. Mas nas últimas vezes o presidente acabou desobedecendo essas recomendações médicas e falou. Há, por exemplo, hoje uma previsão de uma live do presidente. Ele costuma fazer às quintas-feiras. Alguns assessores me disseram que ele deve fazer e quem deve operar essa live é o filho dele, o 02, o vereador Carlos Bolsonaro. Então é o estilo do presidente não parar. Nesse episódio, caso haja uma cirurgia e ela ocorra antes da chegada do vice-presidente Hamilton Mourão no Brasil, que ele deve chegar, como a Basília Rodrigues informou, no domingo, então Arthur Lira poderia assumir, mas seria por horas, Elisa, porque ele, depois da sedação, a intenção do presidente é continuar despachando. E aí o presidente ontem fez, inclusive, aquela afirmação nas redes sociais a respeito da facada que ele sofreu. Claro, esse problema que ele teve da alça intestinal, da aderência, é consequência daquele atentado, daquela facada. Mas, como eu falei, ele é um animal político, ou seja, até neste momento ele pensa em política, faz o discurso dele, reafirma as posições dele. Por isso que ele acabou citando o PSOL e o PT, os partidos negam qualquer vinculação com Adélio Bispo, que foi o autor da facada contra o presidente, mas é o que a gente diz, ele não para de fazer política, é o estilo do presidente da República. Só para a gente amarrar aqui, Uribe e Basília, usando até uma frase que o pessoal fala muito nas redes sociais, até nisso aqui no Brasil é cansativa a vida do crente, né? Porque o presidente está internado com problema de intestino. O vice-presidente que deveria assumir está viajando. O presidente da Câmara que poderia assumir a vaga do vice-presidente que está viajando tem um processo no STF que gera aí algum tipo de inconsistência e discussão. Nada pode ser muito fácil aqui, né? A gente tem que ter bastante coisa para falar, para discutir e muito nome para trazer. Evandro, como dizem nas redes sociais, a vida do crente é uma batalha. E chamando para o jargão militar, né, o governo que ele é muito conhecido por isso, ele compreende que Arthur Lira é da tropa amiga, então não haveria problemas ele assumir a presidência, ainda que momentaneamente. Lembrando que em janeiro de 2019, quando o presidente fez aí a cirurgia, ele antes fez a live de quinta-feira de 3 minutinhos, só para mostrar ali, reforçar que a sua figura está presente. Foi para a operação e logo voltou, não deixou muito tempo, não, a presidência da República nas mãos do vice-presidente Hamilton Mourão. É, de fato, um animal político.